Bom dia, amigos e amigas. Mais um dia começando, quarta-feira. Espero que todos façam um excelente dia. Vamos aprender um pouquinho mais sobre os Salmos? Hoje é dia de falar sobre o Salmo 7. E você, já agradeceu a Deus pelo dia hoje? Já pegou aquele presente ao acordar? E já começou a olhar o que tem lá dentro da caixa? Como a Magda diz? Bom, espero que sim. Se você ainda não agradeceu a Deus pelo dia que começou, por uma nova oportunidade de aprender, de sentir, né, a presença dele, então dê uma pausa aí no vídeo, faça isso agora. Agradeça a Deus por estar vivo, por ter a oportunidade de falar e aprender do amor dele, por ter a oportunidade de estar aqui vivendo nesse mundo maravilhoso que ele criou para nós. E ele criou para que a gente pudesse desfrutar. Então, vamos entregar nosso dia nas mãos dele? Vamos orar? Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, quero te pedir que nos perdoe por nossas falhas, por nossos erros, por nossas lerdezas, que às vezes demoramos tanto a perceber o quanto o Senhor nos ama e nos quer por perto. Ó Paizinho, que a chama possa arder em nossos corações de desejo de estar sempre na Tua presença, de estar sempre na Sua companhia. Ó Pai, toma esse dia de hoje em Tuas mãos. Neste momento irei ler e ministrar sobre Salmo 7, que Teu Espírito Santo possa iluminar minha mente para que eu venha falar somente aquilo que for do Teu agrado. Não deixa falar nada de mim mesma, mas que o Teu Espírito Santo possa me guiar neste momento para trazer tudo aquilo que o Senhor quer que saibamos nesta manhã. Te agradeço por tudo, por cada pessoa que está aqui neste momento assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa suprir todas as necessidades delas e que elas possam, Senhor, estar com o coração e mente aberta para aprender um pouquinho mais de Ti e desse seu tão grande amor por nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aprender mais um pouquinho? Bom, hoje é dia de ler Salmo 7. E o Salmo 7 tem o título bem assim: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. E aí vem um subtítulo bem assim: Sigalom de Davi. Sigalom de Davi que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cusi, benjamita. Benjamita era alguém da tribo de Benjamim, porque quando lá atrás, que alcançaram a terra prometida, quando o povo saiu do deserto, foram divididas 12 tribos, que eram, cada tribo tinha o nome de um dos filhos de Jacó. Então, esse benjamita era alguém da tribo de Benjamim. E aí, ao que tudo indica, esse Cusi aqui, tem umas que fala Cush, na outra Bíblia, se eu não me engano, estava falando Cush. Enfim, eram uns nomes diferentes e, pelo que eu entendi, ele levantou alguma coisa contra Davi, alguma mentira. Ele levantou um falso testemunho contra Davi. E aí vamos ler para entender, depois a gente vai explanando sobre o assunto. Está assim: Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para juízo que ordenaste.
Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó Senhor, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concedeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. As suas obras cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Bom, aqui nós vemos claramente que Davi foi acusado por esse benjamita de alguma coisa. Ele levantou um falso testemunho ali contra ele. E aí ele já vem, aqui ele já começa clamando a Deus, né, de uma forma segura. Aqui não é como no capítulo passado, onde ele vem, no capítulo 6, que da vez passada, ele vinha muito angustiado, muito desesperado até a Deus. Aqui não. Aqui ele está revoltado com as pessoas que levantaram falso contra ele ali, mas ele vem com uma certa firmeza de coração, porque ele sabe que Deus é justo. E aí, nesse momento, ele levanta ali um clamor em busca de preservação e libertação. Porque aqui, ó, quando a gente vê, ele fala assim, ó, livra-me de todos que me perseguem. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão. Leão aqui, a gente sabe que o leão, ele vai cercando a presa, eles são, né, é a leoa geralmente que ataca, né? Vai bem sutil e quando menos se espera, ela ataca, não é isso? Aqui, quando ele fala como um leão, despedaçando, sem que haja quem livre, porque assim, não permita, Senhor, que ele venha como um leão, venha num ataque tão sutil e tão, como que diz, assim, sem estar esperando, né? Porque muitas vezes a presa está ali distraída e vem ali o leão e arrebata a presa. Aqui é como se Davi estava ali tranquilo e de repente algo vem contra ele e aí ele vem perante a Deus, pedindo a Deus essa preservação, libertação. E aí depois ele vem falando, ó, ele vem declarando sua inocência e fala assim, Senhor, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Né? Ele estava falando, antes eu livrei aquele que me oprimia sem causa, eu não paguei mal, né? Nem para aquele que merecia. Então ele vem falando, ó, persiga o inimigo minha alma e alcance. Se eu tiver mesmo feito isso, Senhor, se for verdade o que ele está falando, então que meu inimigo me alcance e me destrua. Ele vem falando aqui. Mas ele vem falando, ó, levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para juízo que ordenaste. E note que aqui, Davi, ele está se colocando sob um julgamento de Deus, porque ele sabe que Deus é justo, e Deus, né, iria analisar ali com justiça, se realmente aquilo que estavam falando dele era verdade a respeito dele. Então, se ele estava tão tranquilo com o coração dele, que ele se coloca diante de Deus, falando, se eu fiz isso mesmo, então que meus inimigos me destruam. Mas o Senhor sabe que eu não fiz isso. Né? Basicamente, Davi estava falando dessa forma. E ali, ele não estava se julgando impecável, né? Como alguém que não erra. Não, pelo contrário. Ele apenas estava se declarando inocente diante daquela situação e pedindo a Deus que viesse com a justiça dele, em favor dele, porque ele não tinha cometido aquilo que eles estavam falando. E muitas vezes a gente pode passar por uma situação parecida.
né? Onde somos injustiçados. Às vezes não é nem uma mentira que levantam contra a gente, mas causam uma injustiça com a gente, nos impedindo de acessar alguns direitos que a gente tem, e isso, né, faz a gente se sentir muito mal. Só que Davi, em vez dele ir fazer justiça com as próprias mãos, Davi era um homem sanguinário, um homem de guerra, tinha matado milhares e milhares. Ele poderia muito bem ir lá fazer justiça com as próprias mãos, se ele quisesse. Quem o impediria? Quem impediria o rei de fazer isso? Ninguém. Só que ele preferiu trazer na mão do justo juiz. Então, ele levou ao justo juiz o julgamento, né? Dele próprio, se tinha algum mal nele, se ele tinha feito de fato aquilo que estavam falando, ou se a pessoa que estava levantando falso contra ele. Então, ao invés dele fazer justiça própria, ele recorre a Deus, ao justo juiz. E assim nós devemos ser. Quando alguém vier contra nós, trazendo, né, qualquer prejuízo ou querendo nos denegrir, nós devemos entregar nas mãos do justo juiz, aquele que tudo pode, aquele que jamais irá falhar. E aí, aqui vem dizendo, ó, no versículo 8, o Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que é em mim, né? Que é o momento onde ele ali declara inocência, que ele tinha certeza, né, daquilo que ele estava falando, daquilo que falaram a respeito dele, que não era verdade. E assim somos nós, podemos chegar até Deus. Em vez da gente ir para a justiça humana, processar, porque a primeira coisa que vem em mente é isso, vou processar fulano, levantou falso testemunho contra mim, vou processá-lo, vou arrancar uma grana preta dele. Não é assim que a maioria pensa? É assim que a maioria pensa. Só que eu nunca fiz isso e nunca pretendo fazer, porque eu acho assim, respeito quem, né, opta por fazer esse tipo de coisa, mas eu penso assim, que o mal que foi causado, talvez uma causa ganha e uma indenização em dinheiro ali, não retira aquilo que ficou aqui dentro, sabe? Então, assim, eu não acho que compensa. Esse é o meu pensamento, o pensamento da Jocélia. Mas eu acho que o que mais correto fazer é entregar nas mãos de Deus. E orar por aquela pessoa porque ela está precisando de Deus, sabe? Uma pessoa que faz o mal, que levanta falso, assim como esse benjamita fez com Davi, ele está precisando de Deus. Naquela época, Velho Testamento, já falei, vou repetir essas coisas várias vezes para estar lembrando que aqui não tinha Jesus, ainda não tinha graça, ainda não tinha o Espírito Santo. Então é comum a linguagem aqui dos salmistas pedindo a Deus para destruir, né, os ímpios, destruir essas pessoas que estão indo contra o povo de Deus. Mas hoje a gente sabe que a realidade é outra, que a gente deve perdoar e se compadecer dessas pessoas, que elas nada mais precisam do amor de Deus, de ter um verdadeiro encontro. E aí quando a gente perdoa, mesmo sem que tenha havido um pedido de perdão da outra parte, isso faz com que a pessoa que causou o mal perceba que há algo diferente em nossa vida, né? Porque ela não reagiria da mesma forma que a gente está agindo. Eu sei que tem uma parte na Bíblia que fala que quando a gente não paga o mal com o mal, a gente paga com o bem. Tem até uma parte que fala assim, ó, não se deixe vencer pelo mal, mas pague o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É assim que tá. Esse vencer o mal com o bem é não retribuir na mesma moeda. E mais que isso, se a pessoa que te causou mal precisar de você, você vai lá e faz o bem por ela. Aí a parte que eu queria citar é uma outra que fala que você vai, fazendo assim, é como se você estivesse amontoando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. O que é isso? A pessoa não vai ter paz. Ela vai ficar pensando naquilo, ela vai falar assim, caramba, o que essa pessoa tem? Eu fiz o que fiz com ela e, caramba, na hora que eu precisei, quem foi que me ajudou? Quem foi que me estendeu a mão? Aquilo vai dar um arrependimento na pessoa, sabe? Que ela não vai conseguir mais ser a mesma depois disso. E isso se chama vencer o mal com o bem, gente. A gente, né, diferente de Davi, que vivia numa época diferente, a gente leva as mãos de Deus, porque Deus é justo juiz. E a justiça de Deus sempre vai ser contra o pecado, não contra o pecador. Deus não quer destruir as pessoas, Ele quer destruir o pecado que há na pessoa. Ele nos ama, Ele quer resgatar todos.
quanto mais a gente conseguir resgatar para o reino dele, mais feliz ele vai ficar, porque é isso que ele quer. Deus odeia o pecado, jamais o pecador. O pecador, ele está de braços abertos para recebê-lo, transformá-lo e trazer novidade de vida. Então, sempre que te acontecer algo que for impossível de você mesma, de você mesmo resolver com uma boa conversa, leve a Deus. Porque ele vai saber agir de forma certa, porque a justiça dele vai trazer, talvez, arrependimento para aquela pessoa. Só se a pessoa tiver com a cerviz muito dura mesmo, tiver com o coração bem petrificado, para ela não cair em arrependimento quando vier a justiça de Deus, sabe? Então, e outra coisa que eu já aprendi também, eu não sei em que parte da Bíblia que tem, mas eu lembro da minha mãe me ensinar muitos anos atrás, que ela falava assim, quando acontece alguma coisa, quando alguém vem que humilha a gente ou faz qualquer coisa para nos machucar, que a gente não revida, entrega nas mãos de Deus, no tempo certo Deus age, porque tem uma parte que fala, Deus é o nosso vingador, mas como eu falei, não é a vingança como a vingança humana, é a justiça dele que vai combater o mal que está naquela pessoa, a forma como que ela agiu, e sem falar que a lei da semeadura, você planta, você colhe, não é obrigado a plantar, mas plantou, a colheita vai vir, então, quando Deus estiver corrigindo a pessoa, que é justamente a colheita daquilo que ela plantou, a gente jamais pode olhar e se alegrar com aquilo. Aí tem gente que fala assim, bem feito, tá colhendo o que plantou. Bem feito, ó, fez, agora tá pagando mesmo. Tem gente que faz isso. Aí sabe o que Deus faz? Retira ela da pessoa, traz de volta para cima de você. Porque você também tá precisando aprender. Você não aprendeu. Você tá entendendo? Como que é a justiça de Deus? Quando você vê a pessoa pagando por um mal que ela fez, você deve olhar com um olhar de compaixão. Fala, puxa, tá vendo? Essa terra aqui é assim, né? Aqui a gente faz, aqui a gente paga e tomara que isso que ela tá passando traga transformação no coração dela. A gente vai ainda orar para a pessoa, sabe? Pedindo a Deus ali que faça as transformações necessárias na vida dela através daquela situação que ela tá passando, onde ela está colhendo algo que ela fez. Então é dessa forma. E aí, para fechar, esse salmo vem aqui mostrando que o ímpio sente o peso do seu próprio pecado, que é exatamente isso que eu falei, que é a justa retribuição, que é plantar, colher. Então, quando aqui vem falando, até na outra versão aqui, NVI, fala aqui um pouquinho diferente, deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu tinha lido aqui nela e eu acabei fechando. Fala assim, ó, tem uma parte que fala assim, ó, tem uma parte que fala assim, quer ver? Tá do lado de cá, eu tô olhando errado. Quer ver? Tem uma parte que eu grifei que fala assim, ó. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Ou seja, aquele que faz as coisas, né, da forma correta, Deus o salva. Porque a pessoa está agindo com bondade e o outro vem com maldade. Aí depois vem falando assim, ó. Se o homem não se arrepende, ou seja, igual eu falei, só se ele tiver com o coração muito duro, né? Aí vem Deus, afia sua espada, arma o arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Aí vem, ó, essa parte que eu queria ler, ó. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Aqui fazendo menção a uma gravidez, né, ó. Quem gera maldade concebe, ou seja, vai ali gerando dentro, né, ali sofrimento e dá luz à desilusão. Então, ainda vem assim, ó, quem cava um buraco e o aprofunda, ou seja, vai fazendo maldade, o aprofunda, não cai em si, não se arrepende, ó, o que acontece? Cairá nessa armadilha que fez, ou seja, está fazendo uma armadilha para si próprio, sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça, né? Então, é a lei da semeadura, que a gente tenha misericórdia, né? Assim como Deus é misericordioso, que a gente ore pelas pessoas que fazem mal, né, à nossa volta, que a gente tenta lançar a sementinha do bem, o amor, né, retribuir com amor, para que essas pessoas se arrependam e tenham aí uma transformação de vida. E aí Davi fecha o salmo falando, darei graças ao Senhor, porque por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Ele vem louvando ao Senhor porque ele sabe que o Senhor é justo juiz e que jamais
nos deixará confundidos, né? Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Não deixa de espalhar essa boa nova. Encaminhe essa mensagem para mais pessoas, para que elas possam vir ouvir sobre o amor de Deus, que nos constrange, que nos, né, mexe com o nosso interior e não nos deixa mais como somos. Uma vez que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais a gente volta a ser o mesmo, né? Então, não deixa de ter um convívio diário, de ter tempo de qualidade, porque é para isso que ele nos chama. Gente, já vai fazer um ano que a Magda começou primeiro e 15 dias depois eu comecei a ter desse tempo de qualidade com Deus. E assim, eu não tenho palavras para expressar o quanto mudou dentro de mim as coisas. Jocélia, mas você não tem mais problemas? Você vive só sorrindo assim? Gente, os problemas do dia a dia sempre tem, é natural da vida humana, né? Uma coisa aqui para resolver, outra coisa ali, aí dá um problema, aí alguém enfermo na família, aí acontece uma coisa aqui, outra ali, são coisas da vida, né? O que muda é aqui e aqui. A gente passa a ter mais firmeza no coração, a gente passa a ter mais fé, e se por alguns instantes a gente fica ansiosa, porque também é natural que a gente é humano, Deus logo vem nos socorrer, o Espírito Santo logo vem com uma mensagem calma e vem trazendo a minha memória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até falei mais pausado, que é para fixar bem, né? Já falei em outro vídeo para vocês colocarem esse versículo assim num papel, bem, né, com as letras grandes, num lugar bem estratégico assim, onde você possa ver várias vezes ao dia, para você estar sempre lembrando, trazendo à memória aquilo que te traz esperança, porque é isso que nos fortalece para vencer o nosso dia a dia, né, que muitas vezes vem com algumas batalhas, mas Ele está conosco e iremos vencer todas elas. Espalhe essa mensagem, não deixe de acompanhar a Magda também lá no canal dela, tá aqui na descrição do vídeo, a playlist, e vejo vocês amanhã com mais bênçãos, tá bom? Até lá!